A química orgânica é fundamental para o homem. A maior parte das substâncias químicas conhecidas hoje são orgânicas. Dentre as mais importantes estão os hidrocarbonetos. Mas qual a fonte dessas substâncias? Elas são fontes naturais, encontradas na natureza, como a hulha, o carvão mineral e o gás natural. Porém, a mais importante fonte natural é o petróleo. E o que é o petróleo? Como ele é obtido? Quais seus produtos derivados? Qual sua utilidade? Isso é o que vamos estudar agora. O petróleo e sua origem. O termo petróleo significa óleo de pedra, uma vez que ele é encontrado entre rochas sedimentares presentes no subsolo terrestre. Sua origem é muito antiga, milhões de anos. Ele é formado a partir da decomposição de animais e vegetais de regiões úmidas, que juntamente com a terra forma camadas de material orgânico. O petróleo é uma fonte de recursos naturais que não se renova. Ele é retirado das chamadas jazidas de petróleo na forma bruta e contendo impurezas. Essas jazidas localizam-se na terra, no subsolo ou no fundo do mar, local onde é mais explorado atualmente. A extração não é um processo simples. É realizada com a ajuda de aparelhos capazes de examinar o subsolo, indicando os locais mais possíveis de formação de petróleo. Mas o petróleo bruto tem que ser refinado. Vamos aprender então como se dá o refino do petróleo. Como já vimos, o petróleo bruto é extraído com muitas impurezas, como água salgada, areia e argila. Seu transporte é feito através de tubulações denominadas oleodutos até as refinarias, onde ocorrerá a separação dos compostos que constituem o petróleo. Esse processo é denominado refino. O método de separação mais utilizado é a destilação fracionada, efetuado através de uma coluna de fracionamento com muitas bandejas que funcionam como obstáculos, impedindo que substâncias com pontos de ebulição mais altos atinjam o topo da coluna. Este método resulta nas frações do petróleo e todas possuem pontos de ebulição muito próximos, comprovando a necessidade deste método. Antes de entrar na coluna, o petróleo bruto passa por processos de filtração e decantação, onde serão extraídas as impurezas, tornando-se petróleo cru. Após a destilação, cada derivado terá sua utilidade específica.
Os principais derivados do petróleo são o gás, a gasolina, o querosene, o óleo diesel e o óleo lubrificante. Vamos ver nesta tabela as principais frações citadas e sua faixa de ebulição. Gás de petróleo. Faixa de ebulição até 40 graus Celsius. Gasolina, de 40 a 200 graus Celsius. Querosene, de 180 a 230 graus Celsius. Óleo diesel, de 230 a 300 graus Celsius. Óleo lubrificante e parafina, acima de 300 graus Celsius. Quimicamente, os derivados são constituídos em maior porcentagem por hidrocarbonetos, que são substâncias compostas apenas de carbono e hidrogênio e que darão origem a muitas outras substâncias orgânicas. Daí sua importância. Craqueamento do petróleo. O craqueamento, do termo inglês to crack, ou seja, quebrar, consiste na quebra de moléculas de hidrocarbonetos de cadeias longas, obtendo moléculas menores. Esse processo é realizado a partir dos resíduos obtidos na destilação do petróleo. O craqueamento possibilita um aproveitamento quase integral do petróleo. Através desse processo, obtém-se maiores quantidades de GLP, gás liquefeito de petróleo, de gasolina e de outros derivados, que são componentes extremamente importantes de produtos e que estão presentes em nosso dia a dia. Veja o esquema que exemplifica a obtenção de gasolina por craqueamento. C17H36, constituinte do óleo combustível aquecido, torna-se C8H16 mais C9H20, que são constituintes da gasolina. Importância do petróleo no cotidiano. Os derivados de petróleo estão presentes em muitos produtos utilizados pelo homem. Aproximadamente 90% dos derivados obtidos pelo refino são usados para obtenção de energia para transporte, aquecimento industrial, iluminação e eletricidade. Como exemplos temos querosene usado em aviões, gasolina e diesel como combustíveis em geral, parafina em velas. Os 10% restantes são utilizados nas indústrias petroquímicas, que produzem reações através dos derivados de petróleo, como matéria-prima para a fabricação de plásticos, inseticidas, fibras, fertilizantes, explosivos, detergentes, medicamentos, tintas, colas, entre outros. O que acabamos de apresentar somente comprova o quanto esta riqueza natural, denominada petróleo, favorece a vida humana. Tendo em vista que o petróleo é um recurso natural não renovável, torna-se imprescindível duas medidas: aperfeiçoar cada vez mais os processos de obtenção e evitar seu desperdício.
petróleo e os hidrocarbonetos. Como já vimos, o petróleo é constituído em sua maior porcentagem pelos hidrocarbonetos, que são substâncias orgânicas compostas pelos elementos carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos compõem a primeira função orgânica, ou seja, um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Essa função é de extrema importância na química orgânica, pois a partir dela, teoricamente, derivam as funções orgânicas restantes. Os hidrocarbonetos são subdivididos em alcanos, compostos que apresentam ligações simples entre os carbonos e cadeia aberta. Alcenos, compostos que apresentam uma ligação dupla e cadeia aberta. Alcinos, compostos que apresentam uma ligação tripla e cadeia aberta. Alcadienos, compostos que apresentam duas ligações duplas e cadeia aberta. Cicloalcanos, compostos de cadeia fechada ou cíclica que apresentam ligações simples. Cicloalcenos, compostos de cadeia fechada que apresentam ligações duplas. E aromáticos, apresentam um anel benzênico ou mais. Vamos ver agora alguns dos hidrocarbonetos mais importantes. Metano. O metano é o alcano mais simples, cuja fórmula é CH4. É um gás inodoro e incolor. Representa um dos principais constituintes do chamado gás natural encontrado nas jazidas de petróleo, em aterros sanitários e nos pântanos, da onde vem a origem do nome gás dos pântanos. Ocorre pela decomposição de material orgânico, seja animal ou vegetal. Sua aplicação é diversa. É utilizado como combustível nas indústrias para a produção de energia, combustível gás natural, na preparação do negro de fumo, que é carvão constituído por carbono em pó, utilizado na produção de tintas de imprensa e graxas para sapatos. Em propriedades rurais, o metano é produzido nos equipamentos denominados biodigestores, substituindo o óleo diesel no funcionamento dos geradores. A mistura gasosa obtida nos digestores é conhecida como biogás, sendo o metano seu principal constituinte. Eteno. O eteno, também conhecido como etileno, é o alceno mais simples, cuja fórmula é C2H4. É um gás incolor. Também é extraído do petróleo e apresenta grande importância. Suas principais aplicações são matéria-prima do polietileno, um tipo de plástico industrialmente importante utilizado na fabricação de garrafas plásticas e brinquedos, como amadurecedor de frutas verdes, e para a obtenção do etanol, ou seja, álcool etílico, em países que apresentam clima não favorável à produção de cana-de-açúcar, que é a principal fonte do álcool. Etino.
O etino, conhecido como acetileno, é o menor alcino, cuja fórmula é C2H2. É um gás incolor, também extraído de fontes naturais, como petróleo e gás natural, através da quebra de moléculas grandes. Pode também ser produzido industrialmente, tendo como matéria-prima o carbonato de cálcio, CaCO3. Sua importância industrial é alta, pois é fonte para a obtenção de solventes industriais, plásticos, explosivos, na síntese de compostos orgânicos e na produção de borrachas sintéticas. Ao entrar em contato com o oxigênio, libera grande quantidade de calor, chegando a atingir a temperatura aproximada de 3.000 graus Celsius, sendo utilizado no maçarico oxiacetilênico, empregado no corte e solda de metais. São também utilizados para a iluminação, como as lanternas de carbureto usadas nas minas subterrâneas e na espeleologia, ou seja, na exploração de cavernas. Os hidrocarbonetos são, sem dúvida, fundamentais para diversos setores industriais e, consequentemente, para o homem, que irá utilizar os produtos resultantes presentes em seu cotidiano. Desta forma, é sempre bom ter em mente a necessidade de aperfeiçoar cada vez mais os processos de obtenção e evitar seu desperdício, pois só assim estaremos utilizando com inteligência esta fonte de energia tão importante para nossas vidas.